Eu não era apaixonado pelo universo dos vinhos, sou berlandense, fui para São Paulo e em Uberlândia eu tomava gin, cervejeiro de vez em quando, pouco, mas entrando no mundo corporativo de São Paulo e também no universo dos navios, eu começo a entender que todos os meus clientes, as pessoas tomavam apenas vinho. Novinho. Programa Novinho. Falou com ele, o Regis? Estou tentando falar aqui. Fala para ele isso aí, ó, que aqui do lado esquerdo tem um microfoninho. Deve ser isso, deve ser uma coisa bem simples. Ele tá lá. Aí o microfone está desativado, é só liberar o microfone agora. Agora libera o microfone, Breno. Isso. Eu vou tentar fazer. Agora, ó. Não, mas você tinha apertado, tinha liberado. Agora você clicou de novo e libera a câmera. Pronto. Aê. Bom, Aê, Breno. olha sim. Aí sim. O cara é o campeão da informática, cara. Aí sim. Pedro pra caralho. O Breno, Juninho. eu espero que você que usa como ferramenta de trabalho aí esse negócio aí é o instrumento não afinado. Eu acho que o Juninho deve ter instrumento afinado aí, rapaz. Você não afina o teu instrumento de trabalho, Breno. Já tem um paladar afinado, né? Para que afinar outras coisas na vida, né? Eu não sei, cara. Eu não sei exatamente qual é o meu instrumento de trabalho, porque eu não trabalho. Ainda vou dizer isso na vida, viu? Espero. Não, eu faço uma porção de coisa, mas eu não consigo considerar. Como não rende nada, é difícil dizer que é trabalho. Trabalho tem que ter dinheiro na outra ponta, né? Tá Eu bom, trabalho então, para o olha... Regis, viu? Viu, Juninho? Eu trabalho para o Regis, para a revista dele, e não ganho uma porra de um tostão, meu. Porra, mas aí é brincadeira. Essa filantropia aí é... Mas você bebe pelo menos o que há de melhor? Saúde. Ele bebe, olha aí. Ninguém ganha. Tudo de graça. Tudo de graça. Ele tem bebida de graça por 1 ano em casa aí. E nem sabe. E fica reclamando, né? Mas então estamos começando mais um programa novinho. Hoje com o Juninho Bessa. O Juninho Bessa é cantor e também é enófilo. E trouxemos aqui para bater um papo legal aqui. Eu, o Beto Duarte e o Breno Raigorodsky, o rei da informática aqui do programa Novinho. Muito legal. Primeiro, uma alegria estar com vocês, honrado. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que nós teremos um bate-papo muito agradável. Eu não era apaixonado pelo universo dos vinhos, sou berlandense, fui para São Paulo e em Uberlândia eu tomava gin, cervejeiro de vez em quando, pouco, mas entrando no mundo corporativo de São Paulo e também no universo dos navios, eu começo a entender que todos os meus clientes, as pessoas tomavam apenas vinho. E aí eu não tinha outra opção. Ou eu resolvia estudar, correr atrás desse mundo e procurar saber pelo menos o mínimo para que eu não passasse vergonha, não passasse por situações desagradáveis, constrangedoras. E aí, realmente, quando eu resolvo tomar vinho, estudar mais, eu me apaixono loucamente e eu tenho certeza que essa é a bebida que me acompanhará até o último segundo de vida. Qual é o seu caminho dentro do vinho? Meu caminho ainda é muito discreto, Breno, dentro do vinho. Eu comecei para tentar ter mais conhecimento, cultura, né? Ter um pouco mais de conhecimento pragmático. Eu comecei com a enocultura, fiz o WST1, fiz o 2. Eu realmente leio muito, estudo muito, mas tenho a oportunidade de viajar bastante, de conhecer alguns países, algumas vinícolas, mas no dia a dia, acredito que todo dia pelo menos tomo um cálice de vinho, mas sempre que eu estou em reunião ou durante os shows, até mesmo durante os eventos, eu bebo, eu converso sobre vinho, mas eu
acho que o foco não é esse no momento, é dedicar a carreira, que está vivendo um momento maravilhoso, mas a forma como o vinho anda do lado da música e é inegável que traz, para mim, uma sensação muito melhor. É incrível como eu me sinto mais à vontade, principalmente quando eu estou em festas, em eventos privados, num projeto que eu tenho, onde as pessoas todas estão tomando vinho. Então, aquela sensação de apenas brindar e perguntar qual é a uva, qual é a casta, qual é o vinho eles estão tomando, já faz uma diferença muito grande. Eu que tenho realmente uma coisa comigo de que a música também harmoniza com o vinho, não só a enogastronomia. Mas eu espero um dia poder estudar, não sei ainda de verdade qual o caminho, aonde eu posso desenvolver esse estudo, mas o meu grande sonho, na verdade, é ter um projeto onde o vinho harmonizará com a música. Então, se eu estou cantando um tango de Carlos Gardel, eu tenho que tomar alguma coisa argentina, algum vinho, algum Malbec mendocino, talvez, algum Malbec da Patagônia. Não é uma preferência só o Malbec, mas é um exemplo. Mas isso é um dos sonhos que eu tenho. Beto, tá no Beto, ar? tá aí. Oi. Eu estou aqui, mas está falhando. Mas você falou navios aí, que essa de navio? Você navios, é isso? E você viu o pessoal tomando vinho? Wine and Passion. A série inovadora de documentários produzidos pelo CG10, Canal Gourmet, revela a paixão de enólogos, vinicultores, importadores e outras personagens pelo mundo do vinho. Wine and Passion. Que essa de navio? Você navios, é isso? E você viu o pessoal tomando vinho? Betão, a oportunidade de saúde, viu, gente? Saúde. 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 Estou Aê. sem vinho aqui, mas saúde. Há 8 anos, Beto, isso é um trabalho que me enche de orgulho. Há 8 anos eu tive o privilégio de conhecer a Royal Caribbean, e comecei as aventuras pelos transatlânticos. No primeiro contato que eu tive a bordo, em abril de 2012, eu fiz a travessia do Oceano Atlântico, saindo do Brasil no navio, na época, Vision of the Seas, indo para Ilhas Canárias, Tenerife, fazendo a travessia. E eu era o headliner daquela travessia. Não a única, né? Uma travessia que dura 5, 7 dias, você tem que ter uma atração toda noite no teatro do navio, nos 2 turnos do jantar. E fui com o meu sanfoneiro na época, com o Rogerinho Fagundes, com o Camarguinho, meninos que estão comigo desde o começo da carreira, parceiros de vida, não só músicos. E a gente foi fazer esse trabalho a bordo. E eu fiquei impressionado, porque no meu primeiro contato com o navio, a gente tinha ali o nosso horário de jantar e todo mundo só tomava vinho. Quando eu entrei nos mares, no Oceano Atlântico, já depois de Fernando de Noronha, já 2, 3 dias de navegação, já tinha feito a passagem ali da linha do Equador. Eu falei, as pessoas só tomam vinho. E eu não sabia realmente como tomar vinho, não sabia mesmo, não sabia segurar a taça. Por isso que eu falo, a gente tem que realmente falar desse universo para as pessoas, porque muitos não bebem, não tomam, porque tem medo de escolher o vinho, tem receio de errar, não sabe como pegar, não sabe a temperatura. Mas eu, ali com os amigos, que eram cantores, artistas, diretor de cruzeiro, o staff do navio que estava conosco, que também jantava com a gente, almoçava de vez em quando, os que tomavam eu perguntava, eu fazia questão de perguntar tudo. E aí comecei a tomar ótimos vinhos a bordo. Quando eu volto, nesse mesmo ano, em 2012, eu sou convidado para tocar
no Natal, perto do Natal do Hotel Transamérica, Ilha de Comandatuba, fazer meu primeiro show na Ilha de Comandatuba. Eu já estava bebendo alguns vinhos no segundo semestre, mas ainda de forma despretensiosa, arriscando por conta própria, errando, acertando, sem saber de absolutamente nada, sem entender o que era tanino, sem entender o que era acidez, sem entender o que é equilíbrio, corpo, estrutura, sem entender o que é harmonização, sem entender acabamento em boca, mas eu tomava e me fazia bem. Tem um amigo judeu que me acompanha há muito tempo. Pode falar, Breno, por favor. Não, na verdade, eu fico disciplinadamente esperando o resto da palavra para a gente. Não, é que falou em judeu, você pode entrar imediato, Breno. Isso daí chamou você na linha, ele mesmo chamou. Então, vou eu falar um pouquinho, então, Juninho. É o seguinte, é legal essa coisa do vinho, como você está, inclusive, descrevendo a sua trajetória, porque legal, né? São mais de 3.000 anos que o vinho acompanha o homem, né? E com toda certeza, ao menos por 2.950 anos, ninguém sabia o que era tanino, ninguém sabia o que vinho é, que uva era, até porque o vinho, a não ser para as grandes aristocracias, era uma produção local que é complemento alimentar líquido, né? Então, não passava de alguma coisa que fazia parte, simplesmente. Não era preciso, vamos dizer assim, fazer um esforço complementar para você viver o mundo do vinho. Mas alguma coisa aconteceu na própria civilização ocidental que fez com que houvesse uma espécie de barreira de elite, uma barreira intelectual estranha. Até porque, por exemplo, no Brasil mesmo, com essa gente toda que veio do Vêneto ocupar uma série de comunidades no sul do Brasil, produziu-se um vinho com uva americana que todo mundo tomava, né? Um vinho, vamos dizer, menor, do ponto de vista da qualidade, tudo, mas vinho de qualquer jeito, né? Então, é interessante te ouvir dizer duas coisas. A primeira é essa, né? E a segunda que surpreende muito essa relação o impacto que o bebedor de vinho nos navios te fez, porque, de fato, eu não esperava que, no mundo sertanejo, o vinho tivesse importância. Não. De fato, você me surpreendeu. Hoje tem. Nós temos um grupo maravilhoso de vinho, nossa confraria lá de Brasília, Wines Life, do Flavinho Souza, que tem ali grandes cantores, né? A gente tem os meninos, o César Menotti, Sorocaba, Zezé. Você vê que tem muito Alexandre Pires, o berlandense maravilhoso. Quem mais? Jogadores de futebol, empresários como Semenzato. Mas nós temos uma turma que realmente ama sertanejo. Do Matheus e Cauã, lembrei agora. O cantor Daniel, o Guilherme Santiago. Quem mais? O Rio Negro. Tem uma turma que realmente ama vinho do sertanejo. Acredito que, graças a Deus, desmistificado essa figura de que o cantor, não só o cantor sertanejo, mas, em geral, o cantor talvez do pagode, o cantor sertanejo, cantor de estilos mais seculares, que só tomavam apenas cerveja. Isso não. Então, cada vez mais a gente sente que pessoas perguntam, e muitos me perguntam mesmo nos bastidores, antes do show, durante o show, como é a experiência do vinho e o que a gente pode compartilhar, porque o grande barato, assim como o trabalho que vocês fazem, é tão intenso, é tão especial, porque vocês voluntariamente se unem, estamos aqui batendo esse papo com uma única intenção: propagar essa paixão que a gente tem pelo mundo dos vinhos, trazer novos adeptos, porque realmente é mágico. O vinho faz negócios, o vinho abre a cabeça, o vinho traz mais disciplina, mais consciência, o vinho traz nobreza, o vinho traz inteligência, traz cultura em excesso, traz uma vontade louca. O cara, quando estuda sobre o mundo dos vinhos,
é porque ele tem uma sensibilidade mais aguçada, mais apurada. E realmente, basta um primeiro contato. E quem é fisgado ali se apaixona e não é um caminho sem volta. E foi o que aconteceu lá nessa viagem de Comandatuba, quando esse grande amigo, o Fábio Lieberman, me apresentando vinhos, ele ali com alguns amigos da colônia judaica, tomando vinhos, eu sentado naquela mesa, tomando vinhos nobres, vinhos como talvez Alma Viva, Vega Sicília, Opus One, e você fala, uau, como diz meu tio, eu não tenho roupa para essa festa, eu não sei nem o que falar, não sei nem diferenciar, né? Mas aí foi quando começou essa paixão, eu fui atrás, eu quis estudar para entender mesmo. Mas o grande barato é poder, quando tem shows em cidades, em locais, que você pode visitar as vinícolas. Aí é espetacular. Aí, viu, ô Julinho, eu acho que tem essa questão que você estava colocando, de associar, sei lá, o sertanejo e tal, o cantor de pagode com outras bebidas, a cerveja, a cachaça, enfim, tal. Mas eu acho que também, do mesmo jeito, eu acho que talvez seja pelo ar aí que o vinho traz, né, essa imagem um pouco de elitizado, né? Mas eu acho que tanto o vinho quanto a cerveja, a cachaça, na realidade existe uma coisa muito distinta, que é a questão, olha, você tem duas coisas, você bebe ou você aprecia, são duas coisas diferentes. Então você pode beber vinho por beber cachaça por beber cerveja por beber, e outra coisa também é você apreciar e querer buscar a cultura. O vinho tem muita cultura, como você está falando, assim como a cerveja, a cachaça também, tem toda a sua história, cada lugar tem cada tipo de bebida, cada coisa tem a sua história. Eu acho que o vinho traz muito essa coisa, a própria cultura do vinho traz muito isso, né? Então, eu acho que essa mistificação do vinho ser apenas elitizado, né? É que talvez a gente que esteja mais presente no mundo do vinho, a gente sempre busca essa coisa da cultura e, às vezes, vamos dizer, quem aprecia uma cerveja, quem aprecia uma cachaça e tal, ele, às vezes, não leva tanto por esse lado mais cultural da coisa e entra mais apenas na apreciação em si da bebida, né? E um outro ponto que eu queria colocar para você, do que você estava falando, dessa questão do romantismo, assim, ou do sertanejo. Existe um vinho, assim, que você identifica, ou tipos de vinhos que você identificaria com a música sertaneja, ou a música, o sertanejo romântico, ou o romântico, né? Que você está pegando Você tem uma pegada romântica também, mas você é um cara que é bem eclético, né? Você acaba cantando aí de tudo e tal. Você sente que tem alguns tipos de música que encaixa com um determinado tipo de vinho, que é a cara daquele vinho, isso que você falou até de criar assim uma harmonização vinho e música? Carlos Cabral, Didu Russo, Jun Sakamoto, Daniel Sarragoff, Alejandro Fischl, Adolfo Lona. Grandes nomes da gastronomia e do vinho só poderiam estar entre câmeras. No revolucionário programa de entrevistas do CG10, Canal Gourmet. Você sente que tem alguns tipos de música que encaixa com um determinado tipo de vinho, que é a cara daquele vinho? Eu acho que tem, Regis. Eu, particularmente, sou fã de vinhos robustos, de vinhos encorpados, com volumes em boca, né? Vinhos que realmente são gastronômicos. Eu aprecio demais vinhos do Velho Mundo. Conheço pouco ainda de vinhos de regiões que eu quero muito estudar, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália. Quero muito ainda poder conhecer a Califórnia, quero muito poder fazer algumas regiões de lá. Sou fã demais de Malbec, gosto de Malbec, gosto demais de Syrah e tenho me surpreendido com alguns Syrahs do Brasil, né? Muito surpreso e muito feliz. Recentemente pude tomar um Syrah da Alma Única que me surpreendeu. Nós temos ali também, perto de São Paulo, a Guaspari, que faz um Syrah maravilhoso.
Mas eu acredito que a música é como se fosse um processo de um jantar, ou no casamento, quando na chegada, nas boas-vindas, você serve um espumante ou um champanhe, ou um vinho branco, né? Ainda leve, tranquilo, sem muitas pretensões. Claro que champanhe é champanhe em qualquer lugar do planeta, mas pede músicas mais, talvez um Michael Bublé, uma coisa mais Sinatra, começando a esquentar os motores, a esquentar algum bolero. Eu sou um apaixonado pelo Luiz Miguel, um estudioso da vida do Luiz Miguel, e o Luiz Miguel é um cara que também tem vinícola no México, tem o vinho dele, no seriado mostra ele a todo momento tomando vinho, ele sempre ligando a carreira ao universo dos vinhos. Mas quando eu estou numa festa, nos meus primeiros 45 minutos de show, onde eu começo ali a cantar o rock nacional da década de 80, Kid de Abelha, Capital Inicial, Paralamas, Legião, alguma coisa de Bliss, Michael Bublé, alguma coisa internacional de Sinatra, alguma coisa italiano, não tenha dúvida que eu fico no vinho branco. Aquela acidez faz a diferença para mim, a salivação nas laterais da língua, aquela saliva na boca, me dá uma coisa que é inexplicável. É óbvio que eu começo a transpirar, o corpo começa a esquentar, e, ao mesmo tempo, eu sinto que esse vinho branco também, óbvio, me traz refrescância. Muito gelado, ou champanhe, ou espumante, me traz refrescância. Tem algum momento do show que ele se torna romântico demais. E talvez são poucos os momentos que eu tenho, mas é um momento que talvez você canta Almir Sater, Renato Teixeira, Evidência, você canta algum clássico, Poxa de Retalhos, Nuvem de Lágrimas, talvez, ou alguma grande canção internacional, ou Edith Piaf, ou Aznavour, ou Andrea Bocelli, mas músicas que pedem do espectador, pedem da audiência seriedade, pedem concentração e pedem o silêncio, principalmente, para termos essa troca. E, nesse momento, voluntariamente, eu tomo vinho tinto, porque o vinho tinto traz elegância, traz a cor, traz a sobriedade, traz atenção. E aí é simples assim, é segurar a taça, brindar, e aquele olhar, é um microfone na mão direita, a taça na mão esquerda, mas no solo da música você degusta o vinho, volta a cantar, brinda com as pessoas. E não é que eu não poderia tomar um Pinot Noir, tá tudo bem, né? Mas eu não tenho dúvida que pede vinhos robustos. E faz a diferença, porque eu começo a sentir um fenômeno, que é o que eu acho que faz toda a diferença. Os meus clientes, porque a grande maioria também acabam se tornando amigos, Regis, Beto, Breno, isso que para mim é o pulo do gato, é o tipping point da situação. É quando o seu cliente, além de falar sobre o repertório daquela noite, começa a lhe perguntar quais vinhos você acha, Juninho, que eu deveria servir nessa jornada que nós teremos, que começará às 5 da tarde e vai acabar à meia-noite. Então, a chance de poder opinar, ainda que isso não me traga R$1, porque eu não quero ganhar dinheiro nesse momento com isso, mas a satisfação de poder falar para os meus amigos, que são meus clientes, quais vinhos eles podem tomar naquela ocasião. Eu, por exemplo, estou tomando Torrontés, eu estou numa fase apaixonado, até porque Uberlândia é muito quente, São Paulo não está tão quente, mas quando eu vou tocar em Cuiabá, Campo Grande, cidades muito quentes, Goiânia, eu sempre peço como vinho branco, não só para o camarim, ou como sugestão para servir durante o show, não tenha dúvida que eu peço Gewürztraminer, eu peço Torrontés, porque são vinhos que trazem realmente um buquê delicioso, um aroma delicioso, mas aquela refrescância que é o que eu quero. Porque eu sinto que quando eu estou ali, que refresca, eu pulo bastante, eu canto bastante, eu danço, mas a chance de errar é mínima, a chance de errar realmente é mínima. Eu tenho uma visão muito de linkar com a letra, né?
Eu acho que, até por eu ser também compositor aí de letras e tal, de música, eu tenho essa ligada do vinho com a letra. Então, uma letra mais romântica, mais sensível, assim, vai para um vinho mais leve, uma letra com outro tipo de pegada, mais social, uma coisa aí mais forte, um impacto mais forte, aí ele iria para a parte assim de um vinho mais estruturado. É um pouquinho diferente a minha leitura da tua, que às vezes está no clima. O que você acha disso, Beto? Eu queria falar que, assim, quando ele falou do navio e depois ele falou dos amigos, uns amigos que já são pessoas famosas aí, eu vi uma rótulos famosos, né? Eles são bebedores de rótulos, né? Quando você está no navio e você se sentiu na obrigação de aprender um pouco, é porque existia essa afetação ou era o cara que trabalha no navio, que às vezes é espanhol, que vai para a Ilha das Canárias ou para outros, que toma o mais a gente vê assim jogadores de futebol que você citou, teve uma época que todos apareceram com uma foto com uma garrafa de Vega Uni, que é um vinho. Daram uma garrafa para cada um. Tem também de rótulo. O cara às vezes nem está bebendo, tem que comprar aquele rótulo porque os outros estão comprando. Eu acho que eu entendi a pergunta, Betão. Cortou um pouquinho. A tua banda está falhando bastante, tem que explicar aí para o nosso web espectador que falhou um pouco. Mas eu acho que o Juninho conseguiu entender. Eu entendi. Olha só que legal, mas a pergunta é muito interessante, muito inteligente. Eu vejo a bordo, até porque você tem que comparar e entender. Se talvez você a bordo toma um vinho com staff, com um crew member que tem uma toga mais alta, não tenha dúvida que você toma um vinho mais rebuscado. É a chance que você tem, assim como passageiros e clientes que te chamam depois. Como o navio é muito grande, você tem a oportunidade de jantar com o casal, com a família e toma também um rótulo mais especial. Existem tripulantes que eu sinto que entendem de vinho, mas que não estão dispostos a gastar com vinho e também tomam vinhos muito bons, mas são vinhos de combate, vinhos do dia a dia, o vinho para a gente realmente tomar sem pretensão nenhuma. Mas me chamou muita atenção naquele primeiro momento, olhando também cantores, artistas, jogadores de futebol, empresários, que só tomavam vinhos de realmente grandíssimo patamar. Eu falei, uau, é muito difícil tomar isso. Tanto que, em março, 21 de março de 2018, a nossa confraria fez em Brasília uma vertical de alma viva com Michel Friot. Lembro disso, dia 21 de março de 2018, com a assinatura do Gero, uma gastronomia única, o Michel ali falando para a gente. Esse dia eu cantei com o Alexandre Pires na vertical. Mas a minha vida mudou depois de 21 de março de 2018, quando eu participei dessa vertical de Alma Viva, onde nós tomamos Alma Viva de 1994 até 2015, 2014. Falei, meu Deus do céu. Mas aí a referência, a régua já ficou muito alta. Mas eu tenho o privilégio, ainda sou um cara que não consigo e não tenho tanta coragem para comprar vinhos tão caros. Então, eu estudo muito para poder encontrar vinhos, como eu quero beber todos os dias, entre 100 e 150 reais, talvez até 200. E em ocasiões especiais, você tem sempre um vinho especial ali, mas eu acho que você tem muita razão quando você diz que o que me chamou a atenção é porque esses grandes nomes só tomavam grandes rótulos. Eu acredito que eles não tomam grandes rótulos sempre, mas é que quando eles têm a oportunidade de veicular o vinho em alguma situação, sempre aparece um grande rótulo, e nunca um rótulo humilde. Mas eu acredito que esse cara deve ter em casa vinhos simples, que são bons também. Até porque
Não dá para ser assim sempre. Tem um outro vetor da conversa, da boa pergunta do Beto, que também me chama a atenção. Como você está nos navios, e os navios fazem rotas diferentes, daqui para lá e de lá para cá, assim, para mim, entende? Seria tão interessante que você está passando, sei lá, pela Ilha da Madeira e apresentar uma Madeira, entende? Você está indo para Lisboa e você, sei lá, você apresenta, sei lá, Undão ou região Lisboa, ou vai para baixo da Serra da Estrela, entende? Entra no Minho, e assim por diante. Quer dizer, já que você está fazendo um trabalho desse, seria, para mim, natural que dentro... É lógico, você está no meio do oceano, não, mas quando você está chegando em algum lugar, trazer... Porque a harmonização, você entende mais de harmonização quando você pensa no que desarmoniza. Entende? Harmonia é o inverso da desarmonia. E desarmonia é fácil saber o que é. Entende? É verdade. Entende? É fácil saber o que é desarmônico. Tudo que traga um complemento positivo para aquela relação, primeiro entre a comida e o vinho, mas também do vinho e seu ambiente apresentado, que pode ser tão festivo e comemorativo como é o caso dos grandes vinhos na mesa de pessoas que estão comemorando alguma coisa, ocasiões especiais, eventualmente pedem nos nossos neurônios vinhos especiais, comidas especiais, assim por diante, né? A questão também se coloca aí, quer dizer, você, a cada ambiente, por exemplo, você falou de tocar em lugares muito quentes, de levar para lugares muito quentes. Por menor que seja o vinho, a única coisa que vai fazer esses grandes vinhos serem harmonizados a 13 graus e meio, 14, até mais do que isso, é o ar-condicionado. O principal elemento dessa harmonia numa área muito quente é o ar-condicionado. Entende? Porque não dá para harmonizar. Entende? Não tem como. Entende? O vinho pode ser Almaviva, o vinho pode ser Romanée Conti, pode ser o que você quiser, Chateau Lafite, não dá certo. Entende? Principalmente dançando, não sei o quê. Já você quer tomar uma água, um copo de Cuba Libre, sei lá o que você quer, entende? Cheio de Coca-Cola. Não, por isso que, às vezes, eles são servidos, você vê que é servido gelado. Às vezes você fica assim, mas... Você canta alguma música que fale de vinho? Ou você pensa em compor uma música que fale do vinho também? É muito importante que o garçom ou o maître leve e entregue a carta de vinhos aberta. Isso é um convite ao consumo. Essa e outras dicas sobre vinho estão na playlist do programa Desbravando o Vinho com Gilvan Passos. Como abrir melhor uma garrafa? Quando e como reprovar um vinho? As temperaturas ideais de serviço e muito mais. Confira no CG10, Canal Gourmet. Você canta alguma música que fale de vinho? Ou você pensa em compor uma música que fale do vinho também? Que aí seria mais do que harmonizar, né? Eu penso em compor, Beto. Tanto que o Luiz Miguel, sendo referência, quando eu soube dessa paixão que ele tem pelo universo dos vinhos, me gerou um encantamento maior ainda maior. Mas eu não canto, eu espero compor um dia, compor mesmo, mas acredito que sou muito novo e tenho muito a aprender, sou realmente pequeno, tenho pouquíssimo conhecimento, acho que tenho uma vida inteira pela frente para aprender, mas, ao mesmo tempo, olho com muito otimismo, porque realmente eu gosto, tenho humildade para escutar, bater um papo com tubarões como são vocês três, já é uma oportunidade incrível, porque é um outro aprendizado, mas eu sou realmente muito apaixonado pela música romântica. Eu gosto muito de cantores como Sinatra, como Michael Bublé, gosto de um Fábio Júnior aqui no Brasil, gosto dos grandes cantores da Itália, Lúcio Dalla, Jimmy Fontana, a nova geração que também acaba trazendo cantores maravilhosos. Escuto a música francesa com
com melancólica, às vezes triste, mas tem público para isso. Mas o que me encanta é que sempre o vinho tá do lado. Eu nunca mais consegui tomar outra coisa. É impressionante. Juninho, nessa relação aí com o vinho, com o público, assim, teve algumas situações assim que você se lembra que te chamou bastante atenção do público, uma reação assim que você estava com a música e o vinho estava presente junto? Teve alguma coisa, uns fatos legais assim que você já vivenciou? Curiosos? Poxa vida. Não precisa ser nem curioso, mas alguma coisa assim que te pegou, puxou, alguma coisa assim que trouxe? Não, eu não. Eu normalmente casamento, principalmente casamento, né? Casamento, eles servem ali uma opção única e a gente percebe que as pessoas ficam nitidamente menos alteradas com o vinho. Mas ainda eu não passei por nenhuma situação constrangedora ou engraçada. Eu queria muito passar, porque eu quero ter história para contar. Quando tiver, de fato, esse show onde o vinho estará aliado à música, acompanhando talvez a história da música do mundo com os vinhos dali, vocês com certeza serão convidados de honra, porque mas nunca passei por algo que eu não lembre. Acho que não. Sempre já passei por muita história quando em Uberlândia era cachaça, era cajuzinho, era vodka, era só cerveja, muita história de bêbado, mas com vinho. Você sabe que o Ed Mota fez um show, ele montou um show, acho que não sei se existe mais, que usado quem foi, a pessoa que me falou, nem tinha gostado do show, mas ele fazia um show inteirinho harmonizado com vinho. No mínimo, deve ser interessante, né? Interessante, eu quero estudar sobre. O Ed Mota é um cara extremamente crítico, né? Já carrega essa fama, ser crítico, exigente demais, mas eu não sabia. Ele fez um show que era inteiro com vinho combustível aí principal, ele armando alguma coisa assim. Muito legal, muito legal. O vinho realmente é um caminho sem volta, é muito interessante. É que nessa história toda da civilização ocidental, você vai encontrando desde roteiros que envolvem ação, guerra e posse, né? Com o vinho, como a relação da Alemanha com a França é tão marcante, desde Bordeaux, principalmente para a região de Champagne, que sempre foi no limite da Alsácia, mas principalmente Alsácia e Champagne, que foram no limite dessa relação o tempo todo, vindo para cá e para lá. Tanto que o francês fala Gewürztraminer, né? O vinho que, evidentemente, é alemão, né? De origem, né? E assim por diante. Você tem guerra, você tem livros sobre guerra, você tem livros sobre falsificação, você tem livros sobre amor. Um vinho como, por exemplo, o Saint-Amour, que é um Beaujolais com localidade, ele sugere que existe uma coisa chamada o amor santo, né? O santo amor. Não é nem trazer a religião para dentro de uma relação romântica. Tudo. Então, você tem muito material aí, né? Para, eventualmente, fazer o que o Beto está quase sugerindo. Ele está quase comprando uma letra sua. Ia ser demais. Mas há muitos exemplos de letras de música em que o vinho está presente, né? Tem muitas aí, consigo lembrar várias da MPB, enfim. Mas, assim, às vezes, quando o vinho é o protagonista de todas, é difícil eu lembrar uma. Eu estou tentando me lembrar de uma que ele seja o protagonista. Agora, que ele está no meio do negócio, eu consigo me lembrar de várias aí, né?
O vinho inserido no contexto, né? Mas eu realmente não me recordo de uma música que o vinho é protagonista, que o vinho brilha mesmo e chama a narrativa a todo momento para si, porque tem muita pauta. Mas eu teria que sentar com o Breno para ser coautor, porque uma enciclopédia como ele, que conhece, que entende, mas imagina, né? Imagina ter uma parceria musical com alguém que já tem a letra desenhada. Seria mágico, seria mágico. Porque, na verdade, a gente não busca nada comercial. Não existe nada fonográfico. Na verdade, é algo para estar registrado para sempre, porque não existe, não existe. Legal. Juninho, sobre música mesmo, você vê alguma linha para a qual vai caminhar a música nos próximos anos? Preocupante a pergunta, né, Regis? É preocupante, porque as canções que nós escutamos hoje a gente vive uma realidade fonográfica que, com todo respeito a todos os artistas, a todos os profissionais envolvidos, mas nós vivemos numa realidade que se escuta letras com palavras, com termos, com apologias, que na minha época, na minha geração, quando eu escutava música com os meus avós, jamais eu escutaria. Eu não vou mencionar o estilo musical, porque você sabe como gera rejeição, como gera retaliação, mas o próprio sertanejo, por isso que eu falo, o sertanejo romântico sempre será o grande carro-chefe de tudo. Não é à toa que nós temos uma dupla como Chitãozinho e Chororó, que tem mais de 40 anos de história e que até hoje celebra sucesso. Nós temos um cara como o Chororó, que tem uma voz daquela, que canta melhor como cantava em 1979, que canta galopeira melhor do que cantava antigamente, porque sempre respeitou a música, a letra, a essência. Eu admiro os artistas que preservam a sua própria identidade, que não se vendem e que realmente acreditam na sua própria essência. A música tomou muitas possibilidades. Hoje existem vários estilos. Dentro do sertanejo, você tem o sertanejo universitário e agora você tem pisadinha, você tem a rocha, você tem muitas possibilidades e muitas opções. O que ficou nítido é que se faz música hoje, a indústria cultural, a cultura fonográfica, se faz música para vender, para ganhar dinheiro. Até porque hoje o artista ganha dinheiro com show, não ganha mais dinheiro com venda de CD. Na minha época, se comemorava 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de cópias vendidas. Hoje não mais. Hoje você coloca talvez uma porcaria na internet e amanhã, 7 horas da manhã, na madrugada, teve 8 milhões de visualização e a sua vida mudou. Então, ao mesmo tempo, você fica... Uau! Eu hoje, confesso para vocês... Ao mesmo tempo você fica... Uau! Acorda, Pedrinho, né? Literalmente, acorda, Juninho. Acorda, Juninho. O que eu vou fazer? Não é nem Pedrinho, acorda, Juninho. O que eu vou fazer? Então, realmente, o que eu faço? No meu silêncio, na minha concentração, eu estudo tudo o que eu posso fazer para melhorar a experiência do meu cliente. E é isso que me mexe. É isso que me faz me tornar um cantor diferente. É saber que o Beto me contratou para fazer uma grande festa, mas que uma das pessoas mais importantes da vida dele, por exemplo, ama uma canção francesa que marcou época, que faz parte da história daquela família. E ali, sabendo daquela informação, eu chego com a minha equipe, com a minha banda, monto um arranjo lindo e lá na festa eu tento surpreendê-los cantando essa canção. E não cantando Acorda Pedrinho, porque é a música que está tocando no momento. Então, por isso que eu desisti, entre aspas, da carreira secular e me tornei um cantor exclusivamente corporativo, de navios, de grandes hotéis, de grandes eventos, de eventos particulares, de festas em condomínio, porque a chance que eu tenho de entregar não mais para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, mas para entregar para 100 pessoas uma experiência única, onde eu possa ter o contato, o tete-a-tete com cada um. Individualmente eu sei
o que cada um gosta, eu sei o que o cliente gosta, o que a noiva gosta, o que o noivo gosta, e poder chamar as pessoas pelo nome faz toda a diferença. Por isso que eu migrei do mundo, enfim, para o mundo fechado, para o mundo corporativo, porque você fica desanimado, você fica frustrado, você fica decepcionado, porque você esforça, e não depende, gente, a grande verdade, entre a gente não tem frescura, não depende de talento, depende disso. Depende disso. Se dependesse só do talento, tem muita gente incrível no Brasil que não teve oportunidade. E tem muita porcaria que recebe muitos holofotes. Então, exatamente. Juninho, não dá para falar. deixa eu fazer uma pergunta que tem uma certa objetividade afetiva, né? Uma objetividade afetiva é difícil, mas é isso, né? Porque essa conversa aqui pode durar 50 horas, né? Porque isso aqui é muito, tudo é muito interessante. Eu tenho umas lacunas assim que eu gostaria de preencher, e quanto mais eu bebo vinho, mais essas lacunas são presentes. Você falou de Nova Zelândia, de África do Sul, mas eu diria de coisas até mais, vamos dizer, mais aspiracionais de quem, de certa forma, conhece alguma coisa de vinho continental europeu, né? Eu, por exemplo, tenho uma vontade muito grande, nunca tomei um Côte Rôti. Então, o Côte Rôti, para mim, é uma tentação, né? Eu conheço o Hermitage, conheço o Cornas, conheço os vinhos do norte do Rhône, mas, inclusive, andei pedindo para um amigo meu que estava viajando, para ver se ele dividia comigo uma garrafa, e o cara nem deu bola, cara. Pô, Breno, por que você não me falou? Faz dois, três meses. Aquela foto eu já tinha voltado de viagem. Pô. Eu botei uma foto no Instagram, ele falou, traz um Côte Rôti. Eu falei, eu já não estou mais, já voltei. Se eu soubesse dessa tua paixão, Breno, se eu soubesse dessa tua paixão, já tinha te convidado para uma que nós fizemos aí faz 2, 3 meses, aí, essa tua paixão do Côte Rôti. Fizemos Côte Rôti contra Hermitage e Cornas. Então, eu conheço os três. O Côte Rôti é o vinho que provavelmente é o único que eu não conheço dos três, mas era uma provocação para o Beto mesmo, e, ao mesmo tempo, uma provocação em geral, entende? Que nós nos apaixonamos primeiro com os neurônios, sabe? Eu tenho a impressão que, se eu tomar um Côte Rôti, ou eu vou me decepcionar absolutamente, ou eu vou adorar. Não tem outra alternativa. Não tem médio. Então, eu te pergunto assim, Juninho, quais são uma experiência muito bonita e uma experiência que não foi tão bonita com vinho para você? Você tem alguma coisa para dizer? Os monges da Igreja de Nossa Senhora produziam um vinho extraordinário, um vinho branco, que no início tinha a sua popularidade apenas em torno da região, mas que rapidamente se expandiu e fez a grandeza dos vinhos brancos alemães fora das fronteiras. Não perca a playlist do Fantástico Mundo dos Vinhos com o professor Euclides Penedo Borges, do CG10 Canal Gourmet. Uma experiência muito bonita e uma experiência que não foi tão bonita com vinho para você. Você tem alguma coisa para dizer? Eu tenho muitos sonhos ainda que eu preciso realizar. Eu realmente espero ainda. Olha, eu não tomei até hoje, não tomei, no meio, por incrível que pareça, mas no meio dessa loucura toda, onde no navio, quando eu vi pela primeira vez, eu ainda não tomei Opus One. É uma coisa que eu espero tomar quando a gente fala de Estados Unidos. Eu preciso demais ir para a África do Sul, porque eu queria muito desbravar algumas coisas, mas muitas coisas de lá, muitas coisas. Espanha, eu tenho uma tara por Ribera del Duero, que é um negócio de louco. Eu realmente amo Vega Sicília. Eu preciso tomar ainda um Sassicaia da década de 60, da década de 70, que eu quero demais da conta.
E para a França, nem aí não dá para elencar, porque São tantos, né? eu me recordo que eu tomei uma vez, sem ter noção, Cristal, e não pude tomar novamente. Eu me recordo que eu já ouvi falar de Chateau de Quem, mas nunca pude tomar. Eu sonho um dia poder tomar Romanée Conti, eu sonho poder tomar Margaux, que talvez não é algo tão distante, sabe? Côte Coty também, poxa vida, mas tem muitas coisas, sabe? Do Rhône que eu espero poder tomar. Eu conheço pouco ainda de Pauillac, queria conhecer mais, mas são muitas informações, porque se você dedicar e entrar de cabeça, nunca tomei Barca Velha, eu morro de vontade de tomar Barca Velha, nunca tomei Barca Velha. Quando a gente vai para Portugal, eu amo ali, tomei recentemente um vinho português que se chama Criseia. Meu Deus, uau, fiquei encantado com Criseia. Amo alguns alentejanos, amo alguns durienses, mas quero tomar um Tawny 40 anos, por que não, sabe? Então, assim, minhas pretensões ainda, Breno, inevitavelmente, perto da sua, do Beta, do Regis, são muito humildes ainda em relação ao vinho. Daqui uns 10 anos, se a gente voltar a conversar, eu vou estar muito mais ambicioso, eu não tenho dúvida disso. Não, mas é um processo. Se eu tomasse esses que você falou aí, eu estava feliz também. Isso é para o Breno, Juninho, isso é para o Breno, judeu e tal, esse negócio aí cheio de dinheiro e tal, para tomar esses vinhos aí, né? Que isso, bicho. É outro nível. É outro nível, é outro patamar. É outro patamar. Pô, depois desse papo aqui, a gente passar aí por um reservado aí não vai dar certo, não, né? Não, reservado, é incrível isso, né? Mas a maior pergunta das pessoas leigas, completamente leigas, é realmente a grande confusão terminológica em cima dos nomes. Reserva, reservado, gran reserva. Poucas pessoas sabem o que realmente é um vinho reservado. É interessante isso, é muito interessante. Reservado é uma sacanagem comercial. É uma sacanagem comercial. Acho que a melhor definição é essa, Breno, é uma sacanagem comercial, é uma enganação. Reserva e gran reserva são títulos consagrados na pequena escala de vinhos que tem desde Rioja. O reservado é uma sacanagem. É uma sacanagem. Reservado é aquele cantor que entra no estúdio com os recursos tecnológicos, o cara não canta nada, mas passa o afinador na voz dele, o tuner, e o cara escuta o CD e fala, meu amigo, e aí o cara chega no show, não é o mesmo cantor. Não, playback no show. É uma enganação, é uma enganação. E ou aquele que joga essas distorções, né? Porque eu acho que também está ligado com a distorção do negócio, né? O cara que entra com a voz toda distorcida e tal, acho que esse é o reservado. Acrescentou um DO no final, na palavrinha, e aí mudou todo o contexto, né? Mas, Breno, para a gente fechar o nosso programa, estamos quase chegando aí com 1 hora. Resume em 2 minutos, 1 minuto aí. Eu fico feliz em ouvir o Juninho falando, porque, de fato, eu vou dizer assim, se você está numa, sei lá, você falou de Edith Piaf, por exemplo, e, sei lá, os bares de Paris, mesmo atualmente, até hoje, entende? Tocam um tipo de música, que é essa música pós-guerra francesa, que consagrou um determinado tipo de música, um tipo de dor de cotovelo, né? Que vocês tanto se aproximam, de certa forma, o que você chama de música romântica sempre tem uma traição ou uma exposição de traição. Aquela música que você fala de que você fez todos as vontades você deixou de fazer isso, aquilo e aquilo para ficar com a mulher, mas porra, na sexta-feira você vai dançar, entende? Você vai para o seu forró e pronto, e vai ficar com quem tiver e tudo. Então, essa coisa é muito presente. O romântico significa alguma coisa que tem, eventualmente, ou uma traição no meio, um arrependimento, ou um quer voltar, ou um abandono, uma coisa que mexeu e rasgou um coração qualquer. Essas músicas, elas são frequentes
num mundo onde o vinho sempre esteve presente. Então, você pegar o fado, você pegar uma música do sul da Espanha, você pegar a música italiana em geral, a não ser essa tarantela, que é uma música, é uma dança de festa, uma dança festiva, o resto tem esse espírito do mundo baixo, vamos dizer, o mundo onde a noite é uma criança, né? Onde a família está menos presente e os fluidos eróticos estão muito mais presentes, né? Pois bem, em todo esse mundo, o vinho está na mesa das pessoas. É certeza. A música, a preocupação do Regis em trazer essa coisa da harmonia entre o vinho e a música, me parece, pela tradição musical que vem desde os trovadores, essa coisa bate com dor de cotovelo, bate com uma situação onde o vinho sempre esteve presente, né? Aqui, a gente tem que fazer uma espécie de migração, é um pouco mais difícil, né? Mas nós estamos essa civilização, ela faz parte, entende? É uma miscigenação onde tem, no máximo, alguns asiáticos, um percentual de japoneses, tem um percentual grande de índios, tem um percentual ainda maior de africanos que vieram para a América, americanos, mas um caldo que continua sendo o principal é esse que tem, na sua essência, essa música de dor de cotovelo. Então, pela música, seria fácil. A migração que é mais complicada. Né? É isso. Beto, além de você colocar na mesa, num próximo encontro nosso, esse coach roti que você está aí escondendo da gente, coloca na lista aí para você arrumar um provedor melhor de internet aí, que hoje foi sofrível. E fala 2 vezes, repete 2 vezes, porque corta toda hora aí o teu comentário final aí. Tem que falar tudo 2 vezes? Tem que falar tudo 2 vezes? Porque senão ele não ouve. Então, eu achei muito legal a conversa. Eu acho que tem que ter mais músicas com o vinho, né? Eu até peguei uma aqui da Maria Bethânia, acho que é a mais legal, ela chama Vinho, que ela fala: se bebo pouco, me acalmo, um pouco mais me excito, e se abusar, levito, e transformo o mito em infinito. Prazer. Uau! Que legal, hein? Uau, que legal. Legal, bravo. Bravo. Que legal. Ótimo. Maria Você tem Bethânia. pegada de Caetano aí, hein? A Maria Bethânia não compôs, isso aí deve ser Caetano. Aqui está escrito Tem canção de Maria autoria do Bethânia. Caetano. Aqui está escrito canção de Maria Bethânia, mas não é confiável essas coisas aqui. Mas a música Vinho, sim, ela cantou e é famosa com ela. Mas deve ter dedo do Caetano. Deve ter. Que legal, Beto. E aí, Juninho? Queria agradecer muito, muito feliz, tomara que seja a primeira de muitas, que em alguma ocasião a gente consiga fazer isso pessoalmente, com música mesmo, com um belo violão, um belo acordeon. Quando estiver em São Paulo, temos que marcar esse vinho aí, com música. Marca aí com o Breno patrocinando o Coach Roti para nós. Tem que ser. Não, eu consigo um vinho que o Breno vai gostar aí. Eu acho que eu consigo. Olha o que eu estou tomando aqui, ó, Juninho, você saber, ó. É o vinho de jogador de futebol aí, ó. Saudade. E é uma bebida bem polêmica, porque é o nome da diversidade isso aqui. Porque é uma Grignolina, uma uva quase desprezável, entende? E ele foi fazer esse esforço estranho, né? Muito ousado, muito mais do que profetizar alguma coisa, entende? Então nós estamos na linha do italiano. Hoje eu estou com um Chianti clássico aqui. Que delícia. Estamos na linha do italiano. E você está bebendo o quê, Juninho? Eu estou tomando um simples torrontés mendocino. Simples, bem despretensioso. Porque realmente está muito calor aqui em Uberlândia, muito quente. Muito quente. Invejei o vinho tinto de ambos, mas a gente com certeza
ter a oportunidade de nos reunirmos aí em São Paulo, com música, com boa prosa. O mais importante é essa conexão. Estou muito feliz de bater esse papo com vocês, porque legal. Realmente são companhias muito, muito, muito especiais. Vocês são monstros do segmento. E contem comigo, viu? Contem comigo, que a gente consiga poder criar novas ocasiões, novas possibilidades, ligando a música com o vinho. Obrigado a todos e até o próximo programa novinho. Obrigado. Tchim, tchim. Obrigado, gente. Saúde.